né, o processo de urbanização. A questão do surgimento das cidades, ele é muito antigo, né? E as cidades elas começaram a surgir exatamente quando o homem descobriu a agricultura, tá? A agricultura foi a responsável pela sedentarização do homem. A sedentarização não necessariamente está ligada à questão do cara não praticar nenhuma atividade, mas sim dele ficar fixo no lugar, porque antes ele era nômade. Ele se mudava dos lugares em busca de alimentos. Com a domesticação de plantas e animais, né, com a descoberta da agricultura e da agropecuária, né, em geral, ele começa a se fixar nos lugares, né, ele fixa a sua vida, né, em um determinado lugar, e com isso ele consegue construir o seu espaço de moradia, e assim surgiram as cidades. E isso vem até os dias de hoje. E aí, para o que nos interessa, o ponto de vista... Hoje em dia a gente vê a cidade no ponto de vista econômico, né? E que elas representam, então, o espaço onde a população desenvolve seus serviços e desenvolve também suas atividades, né? Do cunho financeiro, comercial, industrial, etc. Sobre as revoluções industriais, né? As cidades elas começaram a ter um maior crescimento, um crescimento mais rápido, devido à economia a partir da indústria, certo? Por quê? Antes, uma boa parte da população vivia no campo, porque a maioria das atividades eram desenvolvidas no campo, tá bom? A maioria das atividades eram desenvolvidas no campo. Agora, com o surgimento da indústria, aquilo que era produzido no campo começou a ser melhor. O que era produzido no campo continua sendo produzido no campo, mas teve a necessidade de cercar o campo para aumentar a produção, certo? E boa parte dessa população ficou sem atividade e migrou para a cidade para ocupar os postos de trabalho lá nas fábricas e nas indústrias. E aí, com isso, o processo de urbanização ele se intensificou. Então, o ritmo de crescimento populacional nas cidades aumentou de tal forma que superou as taxas de crescimento demográfico dos países. Então, a transferência de população do campo para a cidade vai caracterizar como a urbanização. Se caracteriza que está havendo um processo de urbanização quando ocorre o aumento da população urbana em relação à população rural, como eu falei. E aí, o processo de urbanização, a transformação de espaços naturais e rurais em espaços urbanos. Concomitantemente, a transferência da população do campo para a cidade, que quando acontece em larga escala, é chamada de êxodo rural. Ou seja, quando a gente vê uma grande quantidade de pessoas saindo do campo para a cidade, o nome é êxodo rural. E eu vou trabalhar um pouco melhor sobre essa questão de migração na aula de população, ok? Gente, tá ok o áudio, tá ok o vídeo? Confirmem para mim, por favor. Eu vou dar uma seguida aqui, só para poder não interromper tanto, mas quem estiver me vendo aí, confirma se está tudo ok, para a gente não ter problema, né? Não ter nenhuma interrupção. E aí, fatores de atração e repulsão das cidades, né? As cidades, então, elas têm áudio ok, tudo ok, tá bom. As cidades, então, elas têm atributos, né, que vão fazer com que ou as pessoas fiquem naquele lugar, ou as pessoas saem, né, daquele lugar. E a gente conhece esses dois fatores que, historicamente, condicionam o processo de urbanização, que são os fatores atrativos e os repulsivos. O que seriam os fatores atrativos? Encontramos, né, essa ocorrência geralmente em países desenvolvidos, né, e também nas regiões modernas dos países emergentes. Eu não sei em que região você mora, mas aqui na região sudeste é comum da gente ver, principalmente nos grandes centros, a presença dos novos imigrantes, né? E como o Brasil é considerado um país emergente, então boa parte dos nossos vizinhos, né, de peruanos, bolivianos, eles saem dos seus países de origem e habitam nos países, vêm habitar aqui em busca de postos de trabalho, né? Ou muitas das vezes vão trabalhar
como semi-escravos ou como ambulantes nas ruas, vendendo alguma coisa, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Né? Então, o nosso país ele tem fatores atrativos para esse tipo de população. Assim como, durante muito tempo, né, e como tem saído agora nas reportagens, muitas pessoas saíram e estão saindo do Brasil em busca de oportunidades em outros países. Como falou aqui, países mais desenvolvidos, né, e também nos países emergentes. A influência desse fator se associa ao processo de industrialização e toda a transformação ocorrida na cidade pela indústria, por conta de postos de trabalho e também de serviços. E aí, como é que acontece? Surge, primeiramente, nos países de industrialização antiga, né? E os desenvolvidos juntamente com as modernizações do campo. Ou seja, o campo moderno, ele expulsa a população porque a máquina faz o trabalho de muita gente, tá? Fato marcante para a expulsão da população rural do campo para a cidade ao longo da história. Deixa eu olhar aqui que a galera está falando comigo. Áudio ok, tudo certo. Ainda bem, graças a Deus. Vamos seguir. Deixa eu ver que teve gente aqui também que falou comigo pela mensagem do... Estou mandando mensagem para o local certo, né? Aqui quem está falando é o Eric, né? O Eric, o slide está embaçado, mas como eu falei, dá uma olhada naquela engrenagemzinha e coloque em HD que fica melhor. Vamos lá, então. Agora os fatores repulsivos, ou seja, aquilo que tira a pessoa do seu lugar para ir para uma outra região em busca de uma condição melhor. Então, visivelmente encontramos os países em desenvolvimento em qualquer nível de industrialização. E por que eles ocorrem? Por conta das péssimas condições de vida existentes na zona rural, por causa da estrutura fundiária bastante concentrada, ou seja, a concentração de terras também expulsa a gente do campo, do campo para a cidade. A gente já viu isso, né? Os salários baixos, a falta de apoio aos pequenos agricultores, o arcaísmo das técnicas de cultivo também. E aí o resultado disso é o êxodo rural, com consequente agravamento dos problemas urbanos. Bom, agora alguns conceitos legais para a gente estudar aqui. Ó. Urbanização ocorre devido à transferência da população rural para as cidades. Né? Então, esse é o processo de urbanização, se dá por conta da saída das pessoas do campo para a cidade. E aí, a quantidade de pessoas na cidade, ela vai ficando superior ao número de pessoas do campo. Logo, está ocorrendo o processo de urbanização. Polarização é o efeito de atração que uma cidade exerce sobre a outra. Ou seja, aquela cidade que tem mais recursos, né, hospitais, universidades, escolas, empregos, serviços, qualquer coisa do gênero, ela vai polarizar as cidades que têm esses recursos em menor quantidade, que polariza as cidades que têm recursos em número menor do que a segunda, e assim vai. Então, o poder de polarização das cidades. Malha ou a mancha urbana corresponde à área mais urbanizada de uma cidade. Ou seja, a mancha urbana, quando você olha no mapa, é toda aquela área, em geral, né? Quando você não vê mais área verde, só vê construções, aquilo ali é a minha mancha urbana, né? A minha malha urbana. E a malha urbana ela vai estar toda interligada pelos meios de comunicação e transporte. E a verticalização, o solo criado, né? São processos dos quais o meio urbano cresce para cima, né? Ela pode crescer na horizontal também, que seria a minha mancha urbana. Pô, crescer para cima, isso só pode ser, né? Não, mas ela cresce também na horizontalidade, né? O meio urbano, ele cresce na horizontal e cresce na vertical. Cresce para cima, no caso, a construção de prédios, né? Através, como eu falei, através da construção dos prédios. Ou seja, se não tem mais como crescer na horizontal, a cidade cresce na vertical. Então, por exemplo, quem é de São Paulo, quando sobe num daqueles prédios e olha no horizonte, você vê o que eles chamam de selva de pedra, né? Um grande número de construções, ou seja, a cidade de São Paulo é super verticalizada. Mas quando você vai a Goiânia, por exemplo, a verticalização de Goiânia é um pouco menor. A mesma coisa quando você olha, sei lá, para Porto Alegre. A Porto Alegre, a verticalização é muito menor do que São Paulo, certo?
E expansão horizontal, como eu falei, acontece quando a mancha urbana cresce para os lados. Então, tem a verticalização da cidade e a expansão horizontal. É o crescimento da minha mancha urbana. Vai pegando esses termos aqui, porque isso aí vai ser utilizado. Vamos lá, o que é uma conurbação? Ocorre quando as manchas urbanas de cidades vizinhas se encontram devido à expansão horizontal. Esse processo une extensas áreas urbanas em virtude do crescimento do sítio urbano, área abrangida pela cidade em oposição às áreas rurais. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao meu rosto aqui, rapidamente, para tentar gesticular e mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Voltei. Olha só, gente. Então, conurbação, imagina aqui, você tem a cidade, deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Cidade A, vou pegar uma folha aqui. Cidade A e cidade B. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu ver. Cidade A e cidade B. Então, elas têm o seu tamanho, né? Não sei se dá para ver aí direitinho, mas elas têm um tamanho. E aí, imagina que a cidade ela está crescendo, né? As duas cidades elas estão crescendo, uma em direção à outra, assim, ó. Elas vão crescendo, uma em direção à outra. Mas ainda não se tocaram. Vai chegar uma hora que esse crescimento vai unir essas duas cidades. E aí vai ser uma coisa assim, ó. A, B. Vai ser mais ou menos o que está aqui nessa parte de baixo. Ou seja, houve uma conurbação. Você não sabe exatamente aonde começa uma e termina a outra. Imagina que nesse primeiro caso aqui, essa parte que antes não estava ocupada poderia ser um sítio, uma fazenda, etc. Só que aí com o crescimento urbano, para esses dois lados aqui, essa área foi sendo loteada, ocupada, foi crescendo comércio, serviço, estradas, ruas, sendo ocupada pela população, e aí cresceu tanto que agora você não sabe aonde começa uma e termina a outra. Quando você tem várias outras cidades ao redor, né, e esse processo de conurbação acontecendo, vai surgir agora um outro fenômeno, que é vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ser o fenômeno da região metropolitana metrópole, ou metropolização. Ou seja, eu tenho a conurbação, quando duas ou mais cidades elas vão crescendo, e aí quando muitas cidades crescem, né, onde você não consegue realmente ver quando começa e quando termina a outra, muitas das vezes é uma linha, uma praça, algum lugar que você sabe, ó, aqui eu já estou no município tal, né? Mas, se não, por exemplo, quando você viaja para o interior, o que vai te dizer se você está no outro município é uma placa, é a divisão de uma estrada, é um rio. No meio urbano também isso acontece, só que às vezes não está visível para a gente, né? Porque tem casas em cima da onde antes era essa divisão. E aí, quando cresce muito, várias cidades crescendo, surge a região metropolitana ou metrópole ou metropolização. Refere-se a uma região composta por uma cidade principal, né? E as cidades vizinhas polarizadas por elas. Olha aqui os termos surgindo de novo. Então, as metrópoles se caracterizam por cidades conurbadas, olha o termo conurbado aqui, que, além de concentrar grandes aglomerados urbanos, também são capazes de concentrar os mais diversos fluxos em âmbito global, nacional ou regional. A gente pode ter uma metropolização também entre países, tá? E aí tem a megalópole, ocorre quando duas ou mais regiões metropolitanas interagem entre si. E aí coloquei alguns exemplos mundiais aqui, ou seja, eu tenho uma metrópole e uma outra metrópole. Elas cresceram tanto que agora as duas metrópoles estão unidas e surge uma megalópole. Ou também pode ser chamado de macrometrópole. Esse termo macrometrópole a gente quase não usa aqui no Brasil, tá? O termo mais utilizado é o megalópole, mas pode aparecer também. Se você quiser anotar aí, fique à vontade. Então, algumas megalópolis conhecidas. Boston e Washington, né, lá nos Estados Unidos. Chipitz, que é a região dos Grandes Lagos, Chicago até Pittsburgh. Renata, de Amsterdã, nos Países Baixos, até Stuttgart, na Alemanha. Japonesa, de Tóquio até o norte da ilha Kyushu. E cidade, agora um outro termo, cidade dormitória, é a cidade onde a maior parte
PEA, que significa população economicamente ativa, trabalha em outras cidades, gerando as migrações pendulares. A gente vai ver esse termo aqui também, lá na parte de população. Migração pendular é quando a pessoa faz o movimento de ir para casa, de casa para o trabalho, ou para o lugar onde ele desenvolve alguma atividade ou estudo, e depois ele volta para casa. Isso acho que é a boa parte da vida dos brasileiros, é isso aí, sair de casa para o trabalho, trabalho para casa para o trabalho, parecendo realmente um pêndulo de um relógio. E aí, o lugar onde ele mora é quase que uma cidade dormitório. Minha mãe brinca falando que o trabalhador só vai em casa para trocar a marmita, né? Então, ele vai em casa, dorme, e aí tem que acordar para ir para o lugar de trabalho. Pega um transporte lotado, toda aquela história que nós brasileiros conhecemos muito bem. E aqui seria mais ou menos um exemplozinho, né, de como que funciona essa questão da metropolização, da conurbação, metropolização. Então, aqui, um lugar isolado, aqui teve uma conurbação, aqui sem conurbação, né, então, uma área que existia antes, depois existia um fluxo, depois começou a existir um outro fluxo, e aí começou a ter uma metropolização, e a metropolização juntou com outra metrópole e surgiu uma megalópole, né? As setas indicam os movimentos, o movimento pendular diário, residência, local de trabalho e residência, tá? Esses são os fluxos que acontecem nas cidades. Bom, gente, vamos lá. Então, a classificação das cidades. A classificação das cidades ocorre de acordo, então, com a sua origem, a sua função. As cidades ela têm funções, seu grau de influência sobre outras cidades e sobre determinadas regiões. Então, vamos ver cada uma delas. Em relação à origem, elas podem ser espontâneas ou naturais. Espontânea quando não teve a intenção de ser criada, ou seja, a cidade ela foi surgindo. Ela surgiu em torno de castelos, fortificações, na beira de estrada, rotas comerciais e por aí vai. Vários lugares no mundo foram assim, né? As cidades, peraí, vamos construir agora uma cidade aqui. Não. Naquela época ia tudo surgindo e tá tudo certo, né? Por exemplo, Nova York, Londres, Moscou, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Agora, a cidade planejada, houve a intenção de se criar aquele espaço, né? Implantar a cidade em locais previamente escolhidos e, né, desenhado. Como exemplo, a gente tem Brasília, Canberra e várias outras. Se eu não estou enganado, acho que Goiânia também foi assim. Tanto é que Goiânia as ruas são muito retinhas, né? É tudo muito bem organizado, sempre com uma praça entre uns pontos lá. É bem interessante, né? Uma parte aqui no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, uma parte de Volta Redonda ela foi planejada também, na época de Getúlio Vargas, para a criação da CSN, e assim foi, né? Depois que a cidade foi tendo um outro crescimento desordenado. Mas vários lugares no Brasil ou cresceram espontaneamente ou foi planejado. Acho que pouquíssimos foram planejados. Deixa eu ver se alguém falou algo comigo. Deixa eu ver. Acho que tá tudo certo, ninguém... Se alguém tem alguma dúvida, vai falando, né? E me digam, estão vivos, não estão, né? Tá tudo ok, se o áudio tá bom, se deu algum problema. Pelo menos parece que há 13 ou 15 minutos está tudo ok. Então, a classificação das cidades. Para classificar, então, a cidade quanto à função, né? Agora a gente já viu a origem, agora a questão da função. A gente vai considerar a atividade econômica que é predominante, né? E aquilo que seria a atividade econômica que gera a maior parte da renda daquela cidade. E aí tem cidades que têm vários atributos, né, que não dá realmente para classificar. Então, a gente chama de múltiplas funções. Então, por exemplo, aqui, a função ela pode ser político-administrativa, como o caso de Brasília, pode ser uma cidade religiosa, como Aparecida. Eu coloquei aqui só exemplos brasileiros, tá? Mas existem no mundo várias. Por exemplo, acho que ou é Meca ou é Medina, agora eu não lembro exatamente, mas para os muçulmanos, ou no caso de Jerusalém,
em Israel, que é praticamente uma cidade religiosa, mas também é uma cidade de turismo. Turística ou lazer, Porto de Galinhas, praticamente a função dela é o turismo, a maior parte da arrecadação vem do turismo. Uma cidade portuária, que é Paranaguá. Cidade industrial, Camaçari, na Bahia. E múltiplas funções temos São Paulo, tá bom? E aí existem também os tecnopolos, que são cidades onde há centros avançados de pesquisas, né? E ali também se concentram as indústrias de alta tecnologia. Tem Massachusetts, Cambridge, Campinas, aqui no Brasil. Onde mais? Tem na Califórnia, tem o tecnopolo mais famoso, né, que é o Vale do Silício, onde surgiu a Google, onde surgiu a Apple e por aí vai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, acho que falaram comigo. Rochelle, não é, nossa. Então, aglomeração urbana. As aglomerações urbanas, né? Deixa eu ver, acho que faltou um negócio aqui. Ah, tá, vai falar aqui, né, em relação a isso aqui. Aglomerações urbanas. Segundo a ONU, é um conjunto de cidades conurbadas, ou seja, interligadas pela expansão periférica da malha urbana ou pela integração socioeconômica, comandada pelo processo de industrialização e desenvolvimento das demais atividades econômicas. Ou seja, essa aglomeração urbana, primeiro, vai estar ligada à conurbação que esse conjunto de cidades sofreu, e ela é toda interligada, né, pela malha urbana, que está relacionado ao arruamento, né, às estradas, às vias de acesso de transporte e pelas telecomunicações, aonde flui essa integração socioeconômica. E vai estar tudo relacionado pela questão da industrialização e seu desenvolvimento, certo? E a gente tem sempre um município núcleo, né, com maior capacidade polarizadora. Então a gente chama de Grande São Paulo aqui no Brasil, Grande Salvador, Grande Tóquio, lá fora, né, Grande Nova York. No Brasil é legalmente conhecido como região metropolitana e pode ser chamado de metrópole. Como eu falei, uma megalópole pode se formar quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre duas ou mais metrópoles estão plenamente integrados por modernas redes de transporte e comunicação, mesmo que existam espaços agrícolas entre elas, ou seja, não é necessário que todas as cidades estejam conurbadas. No caso nosso aqui do Brasil, dessa megalópole, né, que eles falam que estão surgindo, está entre São Paulo, passa pelo Vale do Rio Paraíba do Sul e chega até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje em dia, de carro, né, se já tivesse o trem-bala, que não chegou a ser construído, mas de carro, de ônibus, sem trânsito, né? Em 6 horas você faz Rio de Janeiro e São Paulo. Às vezes você gasta no trânsito para ir para casa 6 horas, né? Então, em 6 horas você faz de um município a outro, de um estado a outro, por conta da facilidade, né, da estrada, que é muito boa. Mas você pode fazer daqui para São Paulo, pelo menos daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, ou vice-versa, em torno de 40, 50, 1 hora, né, de avião. Deixa eu ver se alguém falou comigo. Vamos lá. Professor, as cidades não planejadas necessariamente têm urbanização desordenada? Olha, Manu, sim e não. Porque ela pode ter surgido numa época em que essa questão da urbanização ela não era primordial, né? Então, as coisas foram acontecendo e as melhorias foram sendo implantadas ou não, né? Então, a urbanização acaba sendo, sim, desordenada, certo? Mas, se os requisitos foram sendo implementados, como, por exemplo, acesso a esgoto, transporte, água, luz, forem sendo organizadas, por mais que esse crescimento tenha sido desordenado, conseguiu ordenar ao longo do tempo. Se a gente pegar algumas cidades muito antigas, né, como, por exemplo, Roma, né? A Roma é uma cidade muito velha mesmo, né? Então, ela, por exemplo, ao longo do tempo, ela foi recebendo recursos para que ela pudesse se tornar habitável, né?
Então, eu acredito, eu já tive na cidade de Roma e todo lugar tem água, tem luz, tem esgoto, tem acesso a transporte e por aí vai. A não ser que o espaço seja de ruas muito estreitas, né? Que também isso existe lá. Mas mesmo sendo muito estreita, ainda assim, alguns lugares passa carro, né? Então foram sendo adaptadas algumas coisas. São Paulo e Rio de Janeiro, alguns lugares foram sendo adaptados, foi se abrindo, alargando ruas para poder facilitar esse processo, tá bom? Não sei se eu respondi. Se ainda ficou dúvida, pergunta de novo. Então, aqui já falei essa parte. E megacidades, cidades globais. Em relação a megacidade, né? Vamos diferenciar esses dois termos. Pode ser que megacidade e cidade global, você vai encontrar os dois termos sendo o mesmo lugar, tá? Em geral, é o mesmo lugar, mas às vezes um não é o outro. Você vai entender. A megacidade, ela está relacionada a aspectos quantitativos. E aí, essas aglomerações urbanas, né, nas regiões metropolitanas, com 10 milhões de habitantes ou mais. Ou seja, uma megacidade, para ela ser caracterizada com esse termo, ela tem que ter, no mínimo, 10 milhões de habitantes. É o mesmo que cidade muito grande não leva em conta outros aspectos do sítio urbano, além realmente da quantidade de habitantes. Pode ser uma cidade com 10 milhões de habitantes e não ter recurso nenhum, como as cidades globais, né? E aí sim vai estar relacionado aos aspectos qualitativos. Dentro de uma cidade global, eu posso ter também uma mega cidade, né? Uma cidade global pode ter mais de 10 milhões de habitantes. Mas nem sempre numa mega cidade eu tenho uma cidade global. São cidades que possuem ótimas infraestruturas e redes de serviços eficientes, né? Então, transporte, saúde, escolas, comércio, serviço, tudo está ali disponível para o cidadão que mora naquela cidade, ok? Caracteriza-se como uma metrópole, porém, sua área de influência não é apenas uma região ou mesmo um país, mas uma parte considerada do nosso planeta. E elas são conhecidas também como metrópoles mundiais. São Paulo é uma cidade global, tem mais de 10 milhões de habitantes. E é considerada uma metrópole mundial também. Ela influencia alguns países aqui da América do Sul e influencia alguns outros países menores também. Então, a gente pode considerar que São Paulo é uma cidade global, é uma metrópole mundial, tá? Se considera cidade global por conta de suas atividades financeiras, nós temos bolsa de valores, administrativas, científicas, várias universidades em São Paulo, e no campo da informação, que se vincula à sua influência regional, nacional ou até mesmo mundial, e alguém falou comigo, Matheus. Há alguma listagem que se classifique cada tipo de cidade aqui no Brasil? Sim, eu vou falar um pouco mais no final. Existe também um documento, eu posso até pegar isso para vocês e disponibilizar lá aqui no grupo, falando da questão dessa hierarquia das cidades. Eu vou falar de algumas delas, não vou falar de todas, mas vou falar da denominação que essas cidades elas recebem, tá ok? Vamos lá. Então, ainda, as principais atividades a serem consideradas para esses grupos, né? O grau de sofisticação dos serviços urbanos oferecidos, a presença de um setor de telecomunicações amplo e tecnologicamente avançado, a existência de centros universitários de pesquisa de alta tecnologia, a diversidade e quantidade das redes internas de transporte disponíveis, ou seja, se eu tenho barcos, se for o caso de uma cidade que tem acesso a rios ou pelo mar, se eu tenho ônibus, trem, metrô, táxi, qualquer coisa que vai me levar de um ponto para o outro. Aeroportos, né? A instalação de portos e aeroportos modernos que liguem a cidade a qualquer ponto do planeta, né? Então, todos esses atributos reunidos vai ser levado em conta que aquele lugar é uma cidade global e o número de pessoas vai me dizer se aquele lugar também é uma megacidade, tá bom? Cidade global independe do número de habitantes. Isso. Mas, em geral, uma cidade global também é uma megacidade. Em geral. Não são em todos os casos, mas em geral é. Tá? Agora, megacidade pode não ter recurso nenhum, mas se tiver 10 milhões de habitantes, é uma megacidade.
Rede hierárquica, rede e hierarquia urbanas, né? Isso aí já foi uma aulinha que eu dei no YouTube também, né? Tem esse tema lá, só que agora eu estou passando o conteúdo bem mais completo para vocês. O que seria, então, essa rede urbana, né? Deixa eu tentar voltar aqui, mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só ver uma coisinha, que eu acho que alguém aqui falou comigo em algum lugar, que o pessoal está falando de vários pontos de e-mail, de tudo, né? O Eric, né, perguntou aqui, somente São Paulo no Brasil é metrópole mundial? Considera-se que Rio de Janeiro também é, tá? Mas em relação à quantidade de oferta de transporte, comunicação, serviço, etc., São Paulo é mais conhecido. E também é conhecido como metrópole mundial. Se você for observar o seguinte, qualquer dia, se quem tiver curiosidade também, isso não é obrigatório, tá? Mas estou falando aqui porque eu já vi, porque eu já pesquisei sobre isso. Se você pegar a entrada e saída de pessoas de outros países no Brasil, seja por portos, aeroportos ou pela fronteira, você vai ver que São Paulo, quase que o ano inteiro, é o lugar que mais recebe imigrantes. Imigrantes sejam temporários, né, para turismo ou para trabalho. Enquanto, em segundo lugar, vem, se eu não estou enganado, fica oscilando durante o ano entre Rio de Janeiro e Curitiba. Curitiba. Curitiba ali na tríplice fronteira, né, na região de Foz do Iguaçu, Paraguai, Uruguai e Argentina, tem uma grande entrada exatamente por conta de ser fronteira. Então, ali o fluxo também é grande. Mas ou dependendo se é fevereiro ou março, né, são as únicas vezes que o Rio de Janeiro supera o número de entrada de pessoas de São Paulo, exatamente por conta do carnaval, que depende do ano, né, pode ser em fevereiro ou pode ser em março. E aí a entrada de pessoas de outros países acaba sendo maior aqui. Mas São Paulo, por que ele vai ter esse grande número dessa entrada? Porque São Paulo é onde está a sede ou a filial das grandes empresas globais, e muita gente, e também é onde acontece a maioria dos eventos, né, os eventos empresariais ou qualquer outro tipo de evento acontece em São Paulo, por conta, claro, dos recursos que São Paulo tem, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver, eu ia falar agora uma coisinha com vocês, eu acho que eu respondi já a pergunta do nosso amigo aí. Deixa eu só olhar aqui, que agora a gente vai falar de rede, né? Rede urbana. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Desenho, deixa eu botar em outro papel. Esse aqui tá feio. Uma rede, imagina uma rede mesmo de, sei lá, como se fosse uma rede de pescar, uma grade, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver, tá visível aí, tá? Deixa eu só botar mais uns detalhes. Dá para reparar que eu desenhei uns pontos aqui, né? 3 pontinhos só para exemplificar. Então, as cidades elas vão funcionar como isso aqui mesmo, né? São redes, imagina que cada linha dessa seria o transporte, a comunicação, e esses pontos aqui, que a gente pode chamar de nó dessas redes, seriam as cidades, né? É claro, isso aqui é só um esquema, mas pode ter nó que é maior e ela dispara para outros lugares, como, por exemplo, assim, né? Ela tem aí pode surgir uma outra cidade assim, e aqui vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aonde elas se interligam, né? A rede acontece mais ou menos nesse sentido aqui, né? A rede de cidades, né? A rede urbana, a hierarquia urbana já vai ser um outro ponto dentro de redes urbanas, mas seria mais ou menos isso aqui. As cidades são os nós e transporte e telecomunicações são a malha que interliga essa rede. Deixa eu voltar para a tela aqui do slide. Beleza? Então, a rede urbana é formada pelo sistema de cidades,
de um mesmo país ou de países vizinhos que se interligam por meio de transporte de comunicações através dos quais ocorrem fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Então, tudo aquilo que eu mostrei naquela grade de linhas seriam por onde passam os fluxos, né, de pessoas, os fluxos de mercadorias, os fluxos de informações e os fluxos de capitais, ou seja, dinheiro e informação, pode ser qualquer informação, tá? Você trocando, por exemplo, agora eu aqui, né, aonde eu estou, transmitindo um conhecimento, transmitindo uma informação para vocês através da rede de internet, né? Então, você se conecta a mim, porque vocês estão pegando as informações que eu estou passando para vocês fazerem a prova, e a rede de comunicação faz com que o áudio e o vídeo, né? Claro que pode ser bom ou ruim, né? Dependendo da qualidade da internet, ele chega até você e você absorva esse conteúdo sem vocês precisarem vir aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, para assistir a aula comigo, ok? E a mesma coisa quando você faz uma compra no exterior, né? Você olha lá num site chinês, qualquer produto, gosta daquele produto, faz a compra daquele produto e pelos meios de transporte, quer dizer, você usou a rede de comunicação onde a empresa te mandou a comunicação que existe aquele produto para venda, e aí você usou a rede de comunicação para comprar aquele produto, junto com a rede bancária, onde você fez uma transferência monetária para aquela empresa pegou aquele produto, empacotou e pelo transporte, pelo fluxo de transporte, trouxe a mercadoria até a sua casa. Então, imagina, passou do carrinho para o trem, do trem para o navio, do navio chega aqui no Brasil, passa pelo transporte terrestre, rodoviário, depois pode ter pego um trem, um barco, não sei onde você mora, e chegou até a sua casa. É assim que funciona. Não estou dizendo se funciona bem ou não, tá? Estou falando que é assim que funciona. Então, a rede urbana corresponde a um sistema de cidades que se articulam entre si com maior ou menor grau de intensidade. E aí, como é que elas podem ser, né, no grau de integração? Articulada ou desarticulada. Articulada corresponde a uma rede urbana que dispõe de eficientes objetos técnicos que facilitam os fluxos dentro dela. Ou seja, imagina que se você é um grande executivo e você está competindo com outro grande executivo, só que você está no interior e a internet não pega muito bem e para você ganhar uma licitação você precisa mandar um e-mail até tal hora. E o grande executivo que está lá na Europa, dentro de um trem se deslocando, a internet dele funciona, conexão 4G, full, e você está lá lutando no seu 2G. O e-mail que chegar primeiro vai ser o vencedor daquela licitação. Quem vai ganhar? Né? O cara que está no país com mais recursos, né? Ou seja, os objetos técnicos vão facilitar os fluxos dentro dela, enquanto os lugares que são desarticulados correspondem a uma rede urbana de carência de objetos técnicos. Isso limita o fluxo no seu interior, ou seja, as coisas são mais difíceis. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração de fluxos no espaço geográfico planetário, já se pode falar numa rede urbana mundial cujos nós são as chamadas cidades globais. Agora, nem sempre, né, a gente vai ter esse fluxo nas cidades globais funcionando em pleno vapor, tá? E nem todo mundo vai estar interligado a essa rede. É claro que a gente vai ter países que têm sérios problemas, até de fome, né, e de guerras. Como que a gente pode inserir esse espaço dentro dessa rede urbana mundial? Fica meio complicado, né? Bom, gente, só para mostrar para vocês aqui como é que funciona a hierarquia das cidades. Essa questão de hierarquia vem de um termo militar, né? Onde o soldado obedece o cabo, que obedece o sargento e até chegar ao general, né? O esquema clássico seria a metrópole nacional, que ela vai reger, então, todo o fluxo, né? E ver que ela não se interliga direto com a vila,
Então, eu tenho a vila, que responde à cidade local, que responde ao centro regional, que responde à metrópole regional, que responde à metrópole nacional, certo? Então, para o cara chegar da vila, chegar até a metrópole nacional, ele tem que passar por todo esse esquema clássico aqui, hierárquico. Aí, a partir da década de 50, onde as comunicações elas começam a ter um desenvolvimento maior, agora não mais necessita da vila ter que passar por todo aquele fluxo, né? Para chegar até a metrópole. Por quê? As comunicações elas já vão interligar direto aquele lugar à metrópole nacional. É claro que nesse esquema aqui a vila ainda tem que passar pela cidade local, mas já vai direto para a cidade, para a metrópole nacional. E nenhuma outra precisa esperar, né, passar por essa hierarquia engessada. Ou seja, o cara aqui da vila, ele pode fazer a compra num site que a empresa está localizada na metrópole nacional, se ele tiver recurso de internet, etc., e chega aqui na sua residência. Então, esse aqui é o esquema clássico e esse é o esquema atual. Qual a diferença desse para esse? É que esse, com o avanço do transporte e da comunicação, agora não necessariamente precisa estar nesse esquema engessado desse sistema clássico, né? Da rede urbana. As cidades elas estão interligadas por vias de transporte, comunicação, ou se a pessoa aqui às vezes uma pessoa aqui da vila tem muito mais recursos, né, do que um cara que mora numa comunidade carente, numa metrópole nacional, tá bom? Eu acredito que tá todo mundo ainda comigo aí, porque ninguém falou mais nada. Deixa eu ver aqui. A galera tá viva? O que houve? Gente, dá um oi aí para mim, só para saber que tá tudo bem, né? Se a internet não caiu, preciso saber que vocês estão interagindo comigo aí, porque senão parece que vocês estão distraídos com outras coisas. Tá todo mundo ligado comigo aí? Fala aí. Então, as cidades e a urbanização brasileira. Vamos seguir. Agora a gente vai entrar em Brasil. Depois de ter visto todos aqueles conceitos, vamos entrar na questão do Brasil. Já tem aí 1 hora de aula, mas teve umas interrupções por conta da conexão da internet, mas vamos seguir. Então, historicamente no Brasil, o processo de urbanização foi rápido e intenso por conta de quê? Bom, enquanto nos países, né, de industrialização tardia, ou melhor, de industrialização antiga, o processo de urbanização foi uma coisa lenta e gradual, no Brasil foi uma coisa muito rápida. Exatamente porque os países de industrialização mais antiga transferiram parte dos seus parques produtivos para os países em desenvolvimento, né? Ou o que se chamava naquela época de países de terceiro mundo. Então, foi transferindo, né, todos os seus parques tecnológicos, indústrias, etc., para cá, para a Argentina, para o México, mas no nosso caso, o Brasil. E isso ajudou, então, a deslanchar a urbanização aqui no Brasil. Quando que a gente começa a ver essa urbanização se intensificar mais ainda? No período do governo de JK, Juscelino Kubitschek, aonde ele abriu espaço para a indústria internacional. E aí foi só se intensificando de lá para cá. Teve o governo militar também, que aumento da entrada de capitais estrangeiros no setor industrial, introdução à legislação trabalhista no campo. A gente viu que o Estatuto do Trabalhador Rural fez com que os patrões não pagassem, né, não quisessem pagar e assinar a carteira, e fez com que acelerasse o desemprego lá no campo e provocasse o êxodo rural. E a implantação nas últimas décadas de modernas técnicas de cultivo em áreas agrícolas, entre as quais a modernização do campo liberou uma grande quantidade de mão de obra para as cidades. Ou seja, quando começa a chegar o trator, o trabalhador do campo fica desempregado e migra para a cidade. Deixa eu ver que falaram comigo aqui. O que o pessoal falou, tamo junto. Oi, só tem 2 assistindo. Peraí, deixa eu ver no e-mail aqui. No e-mail também tem nosso amigo Eric. Estamos aqui, beleza, Eric. Vamos lá. Quem tiver com vergonha, por favor, gente. Se forem trabalhar no IBGE e tiver aqui na casa das pessoas, vão ter que perder essa vergonha aí, na hora do censo.
O que seria cidade? Né? Agora vamos entrar no termo cidade. Para o IBGE, cidade, população, vai estar ligada à questão da população urbana, né? Que são as pessoas que residem no interior do perímetro urbano de cada município e a população rural que reside fora desse município. Tá bom? Então, eu tenho a parte urbana e a parte rural. Então, o IBGE ele vai considerar a questão da cidade, o que seria realmente cidade, a população que está vivendo dentro de um perímetro urbano, em que foi considerado aquele espaço como um perímetro urbano, tá bom? E só que aí tem umas artimanhas aí que as prefeituras fazem para poder alavancar a sua arrecadação, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem um subterfúgio. Eles utilizam as atribuições que a lei lhes garante, determinam um perímetro urbano bem maior, isso no caso de alguns municípios mais para o interior, do que aquela área que realmente é urbanizada. E, com isso, ele aumenta a arrecadação do IPTU e não do ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural ele é menor do que o IPTU. Então, os prefeitos eles fazem isso. Eles pegam uma área que é a área urbana, faz uma lei lá municipal e amplia essa área urbana, pegando a área rural. E ele fala que aquela área é rural também e vai cobrar o IPTU. Já que os municípios de qualquer extensão territorial e número de população têm obrigatoriamente zona estabelecida como urbana, algumas aglomerações cercadas por florestas, pastagens em áreas de cultivo são classificadas como regiões urbanas. Por exemplo, aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, existem duas áreas que são, a gente pode falar que, nesse caso, seria uma área rural ou área de floresta, mas, na verdade, está dentro do perímetro urbano, como a Floresta da Tijuca, né, que é a maior floresta urbana do mundo, e tem também a área onde tem o maciço do Mendanha e da Pedra Branca. Ali tem cultivo rural, mas, por estar dentro do perímetro urbano, é considerado como área urbana. Deixa eu ver aqui se algum amigo falou comigo. Tamo junto então, né? Seguindo. E aqui seria, então, a malha municipal, como ela cresceu ao longo do tempo. Antes, eu tinha bem menos municípios, né? E depois, esse número de municípios, ele cresceu, depois de 2009, né? A partir da Constituição de 88 e a emancipação de alguns municípios, né? Como, por exemplo, imagina um município muito grande e uma parte desse município, né? Ele se emancipou. Houve um plebiscito, emancipação desse novo espaço, e ele se transforma num novo município, se desintegrando daquele município antigo. Aqui no Rio de Janeiro tem vários exemplos, como Mesquita, né, que era um distrito de Nova Iguaçu. Belfor Roxo também já foi um distrito de Nova Iguaçu, que todos esses municípios que eu estou falando são da região metropolitana do Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, Arraial do Cabo já foi um distrito, né, de Cabo Frio, que é na região dos lagos, daqui do Rio de Janeiro, e com certeza, aonde você mora, aconteceu isso também. Ah, mas como é que você sabe? Você não sabe o nome de todos? Não, não precisa, é só você olhar aqui no mapa. Essa área, todas as áreas que estão dentro, estão ao redor da linha vermelha, né, de linhas vermelhas, são municípios. E se você reparar, aqui nessa mesma região, surgiram vários outros municípios. Mais próximo do litoral, olha como é que ficou bem mais denso a malha de municípios nesta região aqui do país. Ou seja, antes lugares que eram menores, antes lugares que eram um pouco maiores, ficaram mais divididos pelo surgimento de municípios. Então, aqui em 2009, o Brasil já tinha 5.564 municípios. Imagina aí você trabalhando com esses dados todos lá no IBGE, hein? Caramba, ainda bem que tem muita vaga para vocês, né? E com certeza eu quero que vocês ocupem uma delas, cada um ocupe uma delas. Mas seguindo. Segundo o IBGE, em 2008, o Brasil tinha mais de 83% da população urbana
e mais de 16% da população rural. Caso utilizasse critérios mais rígidos, o percentual de população rural no Brasil seria de 33%. E como eu falei, né, por conta daquelas mudanças que os municípios podem fazer na lei, eles podem aumentar o perímetro urbano. Então, se a gente usasse os critérios mais rígidos, a gente teria 33% de área rural. Em 2000, mais de 90% dos municípios brasileiros tinham até 50 mil habitantes e abrigavam cerca de 37% da população total do país. E as diversas atividades rurais ocupavam grande parte dos trabalhadores e comandavam o modo de vida dessas pessoas, certo? Então, seguindo, eu acho que eu voltei. A rede urbana brasileira. Essa mudança em direção aos fluxos migratórios, né? E na estrutura da rede urbana é resultado de uma contínua e crescente reestruturação e integração do espaço urbano e rural, que, por sua vez, resulta da dispersão espacial das atividades econômicas, intensificada a partir dos anos 80, e a formação de novos centros regionais que alteraram o padrão hegemônico das metrópoles na rede urbana do país. Ou seja, tantos fluxos migratórios, antes se migrava mais para alguns centros, né, os grandes centros, e aí esses centros eles foram ou melhor, alguns atributos que existiam nesses outros centros, eles se dispersaram para outros lugares, e então eles foram, a população acabou migrando para esses novos espaços. Tanto é que hoje no Brasil a gente está assistindo uma redução no crescimento das grandes metrópoles e o crescimento das grandes, o crescimento das cidades médias, exatamente por conta da migração de áreas de trabalho, né, ou postos de trabalho, para essas cidades médias, ok? E também por conta isso tudo por conta de incentivos fiscais. O solo urbano nos grandes centros são muito mais caros, a violência, o centro já estava saturado pelo transporte, o trânsito, etc. Isso acabava atrapalhando a vida daquela indústria, daquele parque produtivo. Então, eles migraram para áreas que têm uma certa infraestrutura que atendia às necessidades daquele grupo e, com isso, fez essas cidades médias crescerem. E as metrópoles não perderam a sua primazia, mas os centros urbanos regionais não metropolitanos assumiram papéis até então desempenhados apenas pelos grandes centros, né? Pelas grandes metrópoles. Cara, agora vem o bicho, né? Que é o que eles estão cobrando lá para vocês, que é a hierarquia urbana brasileira. Dentro da rede urbana, as cidades são como os nós do sistema de produção e distribuição de mercadorias e prestação de serviços diversos, como eu tinha falado. Elas se organizam segundo níveis hierárquicos, distribuídos de forma desigual pelo território. Então, tudo isso eu já falei, né? A hierarquia urbana é uma forma de classificar as cidades conforme seu grau de influência sobre as demais cidades. Ou seja, as cidades ela tem uma hierarquia. Então, em 1970, existia uma divisão, né, em 4 grandes grupos, conforme o grau de influência exercido em uma determinada parcela do território nacional. Isso mudou, tá? Então, só para mostrar para vocês como era antes. Existia o centro regional, a capital regional, a metrópole regional e a metrópole nacional, onde o centro regional comanda um pequeno número de cidades à sua volta, mas não estende sua influência além de um certo limite, tá? Então, a influência dela é só ali na área daquele centro regional. Ponta Grossa, Ilhéus e Marabá são exemplos desse tipo de centro regional. As capitais regionais, então, elas vão exercer sua influência sobre uma área um pouco maior, polarizando vários centros regionais em torno de si. Seus limites eles não vão ultrapassar as fronteiras estaduais. Então, por exemplo, Blumenau, Londrina e Uberlândia. Uma metrópole regional, sua influência ultrapassa os limites estaduais, polarizando diversas capitais regionais, como exemplo, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Então, as metrópoles regionais elas têm capacidade de influenciar além dos seus limites estaduais, tá? E a metrópole nacional comanda a rede urbana nacional, engloba
em sua esfera de influência, todas as outras áreas citadas, certo? E, então, tudo aquilo que acontece numa metrópole nacional, nesse caso, iria influenciar todas as outras áreas urbanas. E aí, no nosso caso, temos Rio de Janeiro e São Paulo. Em meados de 90, essa hierarquia muda um pouco, né? Surgem, então, os centros subregionais, centros regionais nacionais, metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais. Isso tudo porque o Brasil tinha mudado a sua lei máxima, né, que foi a Constituição, e isso permitiu também o surgimento de novos municípios. Com isso, fez com que a rede, essa hierarquia, ela tomasse um outro corpo e teve que receber novas denominações exatamente pelo nível e pelo número de serviços que esses grupos de cidades começaram a exercer sobre as outras. Tá ok? E a rede urbana brasileira, né, que teve esse mapa, né, essa hierarquização, ela foi classificada em 5 níveis. Então, temos as metrópoles, são 12 principais centros urbanos do país, e foram divididos em 3 subníveis segundo o tamanho e a capacidade de polarização. Quando vocês imprimirem, né, ou depois que a gente terminar essa aula e quiserem anotar tudo isso, é bom vocês criarem tipo um mapa mental desses grupos aqui. Claro, é bom você saber alguns desses municípios, né, porque isso já caiu em prova. É bom você saber alguns desses municípios aqui, exatamente para você conseguir diferenciar o que é uma metrópole, o que é capital regional e por aí vai. Deixa eu ver se alguém falou comigo antes de eu seguir a viagem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, nada demais. Vamos lá. Para elaboração... Tá, já falei. Então, as metrópoles são 12, né, as principais. E aí elas se dividem em grande metrópole nacional, que é São Paulo, a maior metrópole do país, né? Tem quase 20 milhões de habitantes, tinha, né, em 2007, com poder de polarização em escala nacional. A metrópole nacional, que aí vai ser Rio de Janeiro e Brasília, né? E tem cada uma entre 11 e 3 milhões de habitantes. Também exerce seu poder de polarização em escala nacional, mas no nível de influência menor que São Paulo. São Paulo ela vai influenciar mais por conta daqueles fatores que eu falei, que são principalmente econômicos. E as metrópoles, né, que são Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, com população variando em torno de 1,5 milhão de habitantes a 5 milhões, né? São regiões metropolitanas que têm poder de polarização em escala regional. Então, as metrópoles elas podem ser de 3 tipos: grande metrópole nacional e metrópole. Temos a capital regional, que a gente vai encontrar 70 municípios, né, com essa influência regional, e se divide em 3 categorias. A capital regional A, B e C, que vai englobar 11 cidades com média de 955 mil habitantes, a B com 20 cidades com média de 435 mil habitantes e a C com 39 cidades com média de 250 mil habitantes. Então, repara que está relacionado ao poder de polarização e também pela quantidade de população que esses lugares comportam. O centro subregional, né, vão ser 169 municípios com serviços menos complexos e área de polarização mais reduzida, né? São subdivididos em centro subregional A e B. O A, a gente vai ter em torno de 85 cidades com média de 95 mil habitantes, e o B, 79 cidades com média de 71 mil habitantes. O centro de zona são 556 cidades, né, que tem menor porte, e dispõe apenas de serviços elementares, né? E seu poder é só nas cidades vizinhas, né? A polarização dele é só em cidades vizinhas. Vai se dividir em centro de zona A e B,
com em torno de 192 cidades em um e 364 cidades no outro, né? E a média é entre 45 e 23 mil habitantes. E o centro local são os outros 4.473 cidades brasileiras, com média de 8.100 habitantes e cujos serviços atendem somente a população local e não polarizam nenhum outro município, só são polarizados, tá? E aí, o que a gente tem que destacar, né? Que o mapa que mostra as regiões de influência econômica das cidades, eu vou mandar o arquivo para vocês não vão ler o arquivo todo, tá? Que o arquivo é muito grande, mas para vocês darem uma olhadinha em relação a esse mapa, que é o arquivo oficial lá do IBGE, que vai falar sobre esse fato, e vocês darem uma espiada nesse mapa. O mapa mostra as regiões de influência econômica das cidades sem se preocupar com a classificação das regiões metropolitanas legalmente reconhecidas. É importante para os governos, né, saberem disso, e a iniciativa federada planejar a distribuição dos recursos. Ou seja, para que o Estado ele necessita saber, né, dessa divisão? Exatamente porque ela repassa recursos para os municípios. E esses recursos, ou melhor, o Estado Nacional repassa, o governo federal repassa recursos para os municípios, e esses municípios, eles, então, vão trabalhar esses recursos lá no desenvolvimento da sua esfera ali de influência no seu município, tá bom? Seguindo. Então, a metropolização brasileira. Nossa, o tempo voa, hein? Metropolização brasileira. Em 2009, gente, tem alguém com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem algum problema aí, alguma dúvida? Acho que só uma pessoa, né, que não conseguiu por conta do horário de verão, né? Beleza, mas já resolveu aqui. Eu acho que, deixa eu ver, alguém falou comigo. Professor, depois você poderia confirmar se o Rio de Janeiro é uma cidade global? Acredito que no Brasil é somente São Paulo, mas não tenho certeza. Olha, Eric, tem autores que falam que Rio de Janeiro é cidade global, tem outros que não. E por que a gente pode... Alguns consideram que sim. Porque aqui a gente recebe eventos internacionais, a gente recebeu há pouco tempo, né, a Jornada Mundial da Juventude, teve a Copa do Mundo, que também foi aqui, vai ter as Olimpíadas esse ano, teve a Eco 92, teve a Rio +20, vários eventos internacionais são feitos aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente até considera como cidade global, né? Mas a bibliografia é muito louca em relação a isso. Então, não, é melhor considerar como não sendo, tá? Só São Paulo. Considera Rio de Janeiro não sendo. Alguns autores até falam que para que seja considerado como uma metrópole global, né, uma cidade global, ela tem que ter bolsa de valores. O Rio de Janeiro já teve bolsa de valores mais ativa. Hoje em dia não tem mais. Só a única cidade do Brasil que tem é São Paulo. Então, por esses critérios, eles não consideram. Mas se, por exemplo, falarem que se num texto da prova falar que aceita que é. Mas se ele não falar nada, não é, ok? A metropolização brasileira. Em 2009, o Brasil possui, então, 26 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento, que são chamadas RIDs, né? Regiões Integradas de Desenvolvimento, que praticamente é semelhante à questão da região metropolitana, envolvendo 386 municípios e cerca de 80 milhões de habitantes, quase a metade da população, quase a metade da população brasileira, né? Então, essas regiões, né, foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional em 73, que falava que seria o conjunto de municípios contíguos, né, a região metropolitana, integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum, e deveriam ser reconhecidas pelo IBGE. E aí, em 73, criação de 9 regiões metropolitanas. Em 88, com a nova Carta Magna do país, né, uma Constituição, a responsabilidade de criar novas regiões metropolitanas foi passada, então, para os governos estaduais, que foram adotados novos critérios.
O município, que é o núcleo, que deve ter, deve ter uma população de no mínimo 800 mil habitantes, né, para ser considerado como uma região metropolitana. As cidades que se localizam em torno do núcleo devem apresentar densidade demográfica igual ou superior a 60 habitantes por quilômetro quadrado, e nas cidades localizadas em torno do núcleo, pelo menos 65% da população economicamente ativa deve se dedicar às atividades urbanas, ou seja, não deve praticar atividades rurais. E aí tem um exemplo aqui, né? Uma tabela mostrando as maiores regiões metropolitanas e RIDs em 2009. Então, as regiões integradas de desenvolvimento também são regiões metropolitanas, mas os municípios que as compõem se situam em mais de um estado e, por causa disso, são criadas por lei federal, tá bom? Então, aqui são essas regiões metropolitanas que a gente conhece. Eu até cheguei a botar aqui numa outra tabelinha. Na verdade, é quase que a mesma coisa, né? Então, tem uma tabelinha aqui, né, com as regiões metropolitanas do Brasil e o ano de criação. Nesse aqui não tem o ano de criação, mas aqui tem. Nesse eu vou ter a quantidade de população, né, estimativa, e o número de municípios interligados às regiões metropolitanas. Então, a gente vê que na região sudeste, quase que todos os estados, e aí eu pego a região sul, um estado, Recife, né, não tem, realmente, região sul é só um, não, tem dois ali, Curitiba também, e São Paulo ainda tem a parte da Baixada Santista, no Nordeste tem Natal e por aí vai. E aqui o ano de criação de alguns deles, de algumas dessas regiões metropolitanas. E das 29 regiões metropolitanas e as RIDs brasileiras existentes em 2009, duas, né, que é Rio de Janeiro e São Paulo, são nacionais, pelo fato de polarizarem o país todo, tá bom? Ambas também são consideradas cidades globais aqui. Nesse caso aqui, eu posso considerar também como cidade global. Mas, como eu falei, tem autor que fala que não é. Rio de Janeiro não é. Tá? Então, você considera se no texto falar que é. Se no texto de questão falar que é. Se ele não falar que não é, não é. Se ele não falar nada, é porque não é. Ambas também são consideradas... Onde é que eu parei? Cadê? As outras 24 regiões metropolitanas... 3 RIDs são consideradas regionais. A classificação está associada à escala geográfica e sua polarização. Só que hoje em dia está acontecendo um processo de desmetropolização, que eu vou falar aqui bem no final, nas tendências, né? Por conta do crescimento das cidades médias. Ou seja, as metrópoles estão perdendo não perdendo o seu poder, mas estão perdendo essa influência toda, exatamente porque as cidades médias estão recebendo essas indústrias. E aí está crescendo também. Elas estão crescendo muito, inclusive. Aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o que eu mais conheço, né? A gente tem a cidade de Resende e Porto Real, porque uma parte da produção da Volkswagen se mudou do ABC Paulista para essas duas cidades que eu estou falando. E aí chegou a Citroën, chegou a Nissan, que instalaram seu parque industrial ali também e tem crescido. Eu acho que alguém falou comigo e vamos ver aqui o que foi falado. Ok, dúvida sanada, obrigado. Beleza. Então aqui você tem um mapa do Complexo Metropolitano do Sudeste, eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Então repara aqui, né, que nós temos a região metropolitana do Rio de Janeiro, a rodovia Presidente Dutra interligando, poucos espaços, né, poucos espaços vazios, né? E aqui você já começa a ver várias cidades, por exemplo, aqui dentro do Rio de Janeiro, Volta Redonda, por conta da CSN. Aqui esse mapa é um pouco antigo, mas já tem Porto Real, Resende. E aí você entra em São Paulo, tem Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos, Guarulhos, São Paulo. Em São Paulo, aí você segue aqui para a região portuária de Santos, que também já cresce. Além disso, você tem a interligação aqui com Campinas, né, que a região de Campinas também é grande pra caramba. Por aí vai. Bom, gente, vamos ver as leis que vão estar regendo as cidades, né? Ou melhor, o crescimento e a ordenação da cidade. Então, temos o plano diretor e o estatuto da cidade. Em outubro de 2001,
surge a Lei 10.257, que seria o Estatuto da Cidade, a regulamentação dos artigos de política urbana que constam na Constituição de 88. E aí, esse estatuto vai fornecer algumas diretrizes, né, para serem aplicadas nos municípios, né? E aí tem esses critérios, né? O Estatuto da Cidade, as cidades, elas têm que elaborar um plano diretor, né, que vai ser um conjunto de leis que vai falar como que essa cidade, o quanto e como essa cidade tem que crescer. Seria a regulamentação do crescimento daquele solo urbano. E aí, quais são, o que é obrigatório, né, para esses municípios? Esses municípios, no mínimo, tem que ter, ou melhor, tem que ter mais de 20 mil habitantes, integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integram áreas de especial interesse turístico, insere-se na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, e onde o poder público municipal queira exigir o aproveitamento adequado do solo urbano, sob pena de parcelamento, desapropriação ou progressividade do imposto territorial urbano. Ou seja, se a pessoa ela não fizer o aproveitamento do solo, ela pode perder ou receber o imposto progressivo que a gente comentou lá na aula de geografia agrária. E só para lembrar vocês o que seria isso. Seria quando o cara não utiliza um terreno para nada, então a prefeitura impõe a ela um imposto progressivo, que seria o acréscimo, né, uma porcentagem sobre o valor do imposto ano a ano, para a pessoa tomar vergonha e ou vender o terreno ou implementar alguma coisa ali naquele terreno. Algumas questões atuais, né, alguns problemas urbanos, que também isso vai ser cobrado em prova. Na atualidade, né, temos alguns desafios, né, que as cidades elas enfrentam, principalmente aqui no Brasil, lógico, né, porque a gente vai tratar mais do Brasil, porque é o que está sendo pedido. E a concentração de população nas áreas urbanas vão causar alguns problemas, né? Seria desigualdade e segregação socioespacial, ou seja, você tem áreas que têm muitos recursos e outras que não têm nada, às vezes na mesma cidade. Aqui onde eu moro isso é muito visível. Tem lugares aqui, favelas, que nem água nem esgoto tem, encanado. Moradias precárias é o que mais tem. Violência urbana, nem preciso comentar, né? A poluição do ar, do solo e das águas, exatamente por conta da má gestão pública. Trânsito caótico, né? Rio de Janeiro e São Paulo aí são os que lideram esse quesito. Deterioração, né, das áreas centrais. Então, centros urbanos muito antigos que já não tem mais como expandir, e também os equipamentos são muito velhos, acabam sendo abandonados. Subemprego e várias outras coisas. Rapidez do processo de conurbação também fez com que agravasse os problemas de moradia, emprego, abastecimento, circulação e segurança pública nos grandes centros urbanos. Entre eles, o de moradia é um dos mais significativos. E qual é o fator? A especulação imobiliária. O que é a especulação imobiliária? Seria quando um espaço ele está aguardando ser valorizado ou é muito valorizado, e a aquisição das pessoas com menos recursos se torna inviável a essas áreas, né? Então, acaba que essas pessoas migram ou vão morar em áreas que têm um valor um pouco menor. No caso daqui do Rio de Janeiro, algumas pessoas subiram os morros e foram habitar nesses lugares, que se criou as favelas. Em outros lugares, não, vão para áreas que realmente não têm interesse público de ocupar aquela região, e eles acabam construindo o próprio trabalhador acaba construindo a sua residência naquele lugar, e isso vai crescendo sem ter recurso nenhum, né? Público, como luz, água e saneamento básico. E o resultado disso é a expansão dessas áreas de submoradias, onde as condições de vida são insalubres em virtude da falta de infraestrutura. E aí, surgimento de favelas, cortiços e loteamentos populares. E as questões atuais, né? Como eu falei, no final do século XX, né, teve a descentralização da população exatamente pelo crescimento das cidades médias, aqui na década de 2000.
com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, cresceram em torno de 2,05%, e a cidade com mais de 500 mil habitantes teve um crescimento de 1,79%, tá? E os municípios menores que têm 100 mil habitantes tiveram um crescimento de 1,17% e concentrando 45% da população brasileira. A migração de pessoas para o interior do país em busca de oportunidades e qualidade de vida por conta de saída de indústrias para o interior, custo de vida, entre outros, levaram a parte da população a optarem por residir em municípios menores. Lógico, né? Os centros urbanos é tudo bem mais caro. Agora, em dezembro, eu estive em São Paulo e, nossa, é tudo muito caro, né? Comida é caro, mas comida, não sei, hotel, é tudo muito mais caro. Tudo muito mais caro. E o crescimento das cidades médias, como eu já tinha comentado.